contribuição, a nossa oferta, como parte do sacrifício nessa noite. Eu tenho certeza que se o Senhor aceitar nessa noite, os céus vão se abrir. E o Senhor vai abençoar o teu povo de forma muito especial. Então, que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Pai, eu vou ser no fogo, bora lá. Vamos recolher dízimos e ofertas nessa noite, amém? Amém. Após o carinho, a gente vai falando do Deus nessa noite. Deus, obrigado. Glória a Deus, eu falo Senhor, igreja. Uma cara estreita aqui, vocês viram, né? Mas vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quantos vieram aqui adorar ao Senhor Jesus? Estão aqui na expectativa da volta do Senhor Jesus. Mas existe uma realidade, porque antes da sua volta houve um sacrifício. E hoje nós vamos lembrar através dessa canção o amor de Cristo por nós. Ele se entregou.
você nos abençoe, quer nos ajudar muito. Vamos orar? Olha comigo em nome de Jesus essa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos o Senhor diante da tua presença, te agradecemos. Meu Pai, nós te louvamos, te damos graças, Senhor, por esta noite. Senhor, toma, meu Deus, em nome de Jesus, os teus filhos estão nas tuas mãos. Usa ele mais uma vez para a sua história, meu Pai. Fala conosco, meu Pai, dessa revelação que tinha do céu para falar conosco. E que nós venhamos estar com o nosso coração aberto para ouvir, guardar e praticar a tua palavra. Senhor, fala conosco. Põe todo o impedimento por terra nessa noite. E usa mais uma vez a vida do teu servo. Em nome de Jesus, que haja transformação, que haja salvação de vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor esteja nessa igreja. Amém. Queridos irmãos, é uma alegria muito grande poder estar voltando aqui para participarmos agora junto com os adolescentes. É muito gostoso, muito abençoado. E o tema também bastante interessante. Pedir que vocês, por gentileza, comecem. Sempre de pé. Eu quero convidá-los para nós lermos o texto que nos foi proposto, que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Todos encontraram? Depois destas comunidades, fazendo a leitura no terceiro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vamos repetir? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Pai Santo que estás no céu, mais uma vez estamos aqui, Pai querido, na tua presença, para te louvar, glorificar e bendizer por essa oportunidade singular de cultuarmos a Ti e de estudarmos a Tua palavra. Te agradeço por essa oportunidade, Pai, de estar aqui diante do Teu povo, da Tua igreja, das Tuas ovelhas que vieram aqui para ouvir somente a Tua voz. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor me deu uma oportunidade singular de ser canal de expressão da Tua vontade para comunicar o Teu coração ao coração do Teu povo. O Senhor sabe que eu dependo totalmente do Senhor. Dependo da Tua presença, dependo da Tua graça, do Teu auxílio e do poder do Teu Santo Espírito. Venha nos abençoar nesta noite, dar-nos sabedoria, entendimento espiritual, e que a Tua vontade seja realizada aqui nesta noite para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Meus queridos, essa mensagem, esse tema que nos foi dado é extremamente relevante. Ele tem um viés de esperança, de renovação e, acima de tudo, ele tem também um viés escatológico, que ele nos projeta para o futuro, nos projeta para a eternidade. É um viés de convite ao arrependimento, em que devemos colocar nosso coração diante de Deus, as nossas limitações, as nossas faltas, e repousar a nossa confiança totalmente em Deus. Eu costumo dizer que a igreja de Laodiceia é a igreja da segunda chance, é a igreja da segunda oportunidade. E possivelmente, como a palavra do Senhor, ela não vem em vão, ela faz tudo que lhe apraz, assim como desce a chuva, rega a terra, faz brotar e para lá não volta,
diz o Senhor, assim a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará a mim vazia, mas para tudo que lhe apraz, ou seja, tudo para o qual ela foi destinada. Portanto, vamos preparar o nosso coração, porque eu sei que Deus tem algo para dizer a nós aqui nesta noite. Essa é a igreja da segunda oportunidade. E por falar em segunda oportunidade, lembro-me de uma ilustração em que havia um jovem, ele estava na sua tenra idade, e o pai, observando o comportamento daquele filho, percebeu que se ele continuasse daquele jeito não ia dar em nada. Então ele convidou o filho e falou: meu filho, eu logo vou morrer, só que eu quero que você me prometa uma coisa. Eu quero que você me prometa que assim que eu morrer, eu sei que você vai gastar tudo. O pai tinha muito recurso, durante muitos anos ele lutou para juntar aqueles recursos, e ele vendo a maneira daquele filho se comportar, ele falou: esse filho vai esbanjar tudo, porque esse filho é um perdulário, é um esbanjador, vai dissipar tudo que eu tenho e vai acabar com tudo. Então ele convida o filho e diz assim para ele: olha filho, eu sei que depois da minha morte, tudo isso que eu levei, a minha vida toda para construir, você vai gastar tudo, você vai acabar com tudo. Mas só me promete uma coisa, pode falar, pai. Lá no fundo do quintal, eu construí um quartinho de madeira, e lá dentro daquele quarto tem uma forca. Quando você fizer justamente o que eu estou dizendo que você vai fazer, que você vai acabar com tudo, você vai lá no fundo, bota uma corda no pescoço e se mata. O que é isso, pai? Pois é. Aí, passado o tempo, o pai morreu. E o filho se esqueceu dessa advertência do pai e começou a pegar tudo que tinha e foi gastando. Quando ele estava pobre, não tinha mais nada, tinha gastado todos os recursos, ele parou e disse assim: bem que o meu pai me disse, eu realmente não presto para nada. Ele disse que eu ia gastar tudo e eu realmente fiz justamente o que ele disse. Para que eu sirvo? Para que eu vou continuar vivendo? Se não para ir lá no fundo e pegar aquela forca que meu pai disse, colocar no meu pescoço e acabar com tudo, porque tudo que ele disse é justamente o que eu fiz. E assim ele foi lá para o fundo do quintal. Chegando lá no fundo do quintal, colocou um banquinho, subiu no banco, pegou aquela corda, colocou no seu pescoço, mas antes de pular, ele olhou para o alto e disse: ah, se eu tivesse uma segunda chance, ah, se eu tivesse uma segunda oportunidade. Ele disse isso e pulou. Quando ele pulou, ele sentiu que a corda apertou, mas em seguida ele ouviu um barulho que a madeira quebrou. Quando aquela madeira quebrou, era uma madeira oca. Junto com aquela madeira que quebrou, caiu um pequeno baú. E ele olhou assim, abriu aquele baú, estava cheio de esmeralda, de rubis, de diamante, de joias. E junto com aquelas joias tinha um bilhete que estava escrito o seguinte: eis a sua segunda chance. A igreja de Laodiceia é a igreja da segunda chance. Aqui está escrito, jovem: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Se você se arrepender, tem promessa para você. Se você obedecer à voz do Pai, tem bênção para você. Se você ouvir a voz do Pai, tem posição elevada para você. O Senhor quer um concerto contigo, quer uma nova aliança contigo. Há uma segunda chance para você aqui nesta noite, em nome de Jesus. Não é o seu fim. Vai começar uma nova história, mas uma história mais rica, uma história mais brilhante, uma história com uma vestidura especial.
é a tua segunda chance. O livro do Apocalipse foi escrito, provavelmente, no ano 95 da era cristã. E o autor ele é escrito em 5 mãos. O livro, a revelação que Deus deu ao seu filho, 2. O filho entregou para o anjo, o anjo entregou para João, João entregou para as igrejas, e agora está sendo lido aqui entre nós. Então veja que tem toda uma escala. O nome Apocalipse significa revelação. Às vezes a gente fala assim, nossa, é muito mistério. Antigamente era até proibido ler o livro do Apocalipse. Mas o contrário de que nós calculamos, Apocalipse significa revelação, tirar a sombra. Tirar a sombra. João Evangelista, ele é lançado na ilha de Patmos por ordem de um imperador muito cruel chamado Domiciano. A finalidade era calar este que é o último remanescente do colégio apostólico. Todos os apóstolos já haviam morrido, com exceção de João, o Evangelista, também conhecido como discípulo amado e como apóstolo do Senhor Jesus. O livro do Apocalipse ele está dividido em 3 partes. E essas 3 partes aparecem no capítulo 1, versículo de número 19, que diz o seguinte: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. A primeira recomendação, ela é pretérita, está ligado ao passado, as que tens visto. A segunda recomendação é para o presente, porque é as que são, as coisas que são presentes. E por último, as que depois destas hão de acontecer. Onde nós incluímos a carta de Laodiceia e bem como as 7 cartas do Apocalipse? Na primeira parte, melhor, na segunda parte. A primeira parte está ligada ao Senhor Jesus Cristo, que aparece para João na ilha de Patmos, revelado na sua forma glorificada. Essa é a coisa que ele viu. Mas as que são diz respeito ao capítulo 2 e ao capítulo 3, com isso envolvendo 7 cartas. E entre essas 7 cartas está uma carta à igreja de Laodiceia. O nome Laodiceia vem do grego. O prefixo é formado por um vocábulo grego que é laos. Laos em grego significa povo. E Diceia, Laodiceia, é justiça. Significa justiça do povo. A carta de Laodiceia tem um propósito. Esta igreja, prestem bem atenção, quando você lê essa carta da igreja de Laodiceia, você fica horrorizado. Mas deixe-me dizer-lhes uma coisa. Essa igreja aqui recebeu 3 cartas. Quantas cartas? 3. De quem ele recebeu a primeira? Quem se lembra? A primeira carta que ela recebeu, foi escrita pelo apóstolo Paulo. Está lá escrito na Epístola aos Colossenses, capítulo 4, versículo 16. Versículo 15: salvai os irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola, que epístola? A epístola aos Colossenses, para a igreja de Colosso, que está na Grécia. Quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E olha o restante: e a que veio de Laodiceia, lede-a ela também. Olha só, Paulo manda uma carta para a igreja de Colosso e quer que depois dessa carta que foi lida na igreja de Colosso e aos Colossenses, ela também seja dirigida para a igreja de Laodiceia, o mesmo conteúdo. É como se aquelas 2 igrejas estivessem na mesma situação, a igreja de Colosso e a
senão não justifica o motivo de Paulo mandar ler a carta que foi dirigida para os Colossenses, ser lida para a igreja dos Laodicenses. Agora chama-nos a atenção que ele diz: e a que foi escrita, também entregue para Laodiceia, depois de lida em Laodiceia, seja lida na igreja de Colossos. Vocês perceberam que há um certo pé de igualdade, há um nível de espiritualidade muito semelhante, mas acontece que há uma revelação ainda maior, porque a igreja de Colosso, ela é uma igreja muito paralela à igreja de Éfeso, e a carta que foi escrita a Éfeso é uma carta da prisão. Paulo na prisão escreve para Éfeso, e essa carta aos Efésios é conhecida como a rainha das epístolas, porque ela contém o maior nível de revelação. E quando você pega a igreja, a carta escrita aos Efésios, e coloca ao lado da carta que foi escrita para a igreja de Colosso, vocês verão que tem quase o mesmo conteúdo. Capítulo 1 ao 3 resume na palavra assentar. Quem se assenta está procurando o quê? Descanso. Portanto, no capítulo 1 ao 3, você não vai observar nada que você tenha que fazer. Tudo já foi feito por Cristo, por Ele, para Ele, para a glória dEle. A sua salvação também é por Ele. Tudo que Ele conquistou foi por causa dEle. Tudo que você é por causa dEle. Você tem é por causa dEle. A posição que você tem em Cristo é Ele. Você foi resgatado por Ele, foi ungido por Ele, foi salvo por Ele, marcado por Ele, é propriedade dEle, aleluia, é o corpo dEle. Capítulo 4 até o capítulo 6, 9, em Efésios, na epístola, é resumida por um outro verbo, andar. É a maneira como que você deve se comportar e andar na casa de Deus. Capítulo 6, 9 em diante, a posição do crente firmes. Portanto, essas igrejas eram igrejas abençoadas. Preste atenção. Igrejas que andavam com Deus. Provavelmente foram abertas pelo apóstolo Paulo. E é interessante que o apóstolo Paulo, por onde ele passava, ele formava discípulos. Mas não apenas discípulos, ele formava pessoas iguais a ele, imitadores dele, pessoas que andavam na sua pisada, pessoas que andavam como ele andava, andavam no temor do Senhor, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento. E ele envia para lá. Se você ler, por exemplo, onde nós acabamos de ler, ou melhor, em Filipenses capítulo 2, versículo de número 25, vocês vão saber o porquê que estou caminhando com vocês desta forma. Capítulo 2, versículo 25 em diante, está escrito assim: julguei contudo necessário mandar-vos quem? Epafrodito, que lá na igreja de Colosso ele é conhecido como Epáfras. É apenas uma forma reduzida, ou pode ser um hipocorístico de Epáfras, assim como, por exemplo, Priscila não é o nome original. O nome original é Prisca. Priscila é uma forma carinhosa, a gente chama de hipocorístico, forma de afago. Então nós temos aqui: eu mandei mandar-vos Epafrodito. Olha a característica dele. Isso aqui a gente chama de carta de recomendação. Olha a qualidade desse obreiro que ele está mandando para a igreja, lá para a igreja: meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente, e de fato esteve doente. E aí ele começa a dar as características. Então quem é esse Epafrodito? É o mesmo Epáfras que vai aparecer aqui, também na igreja de Colosso, ou melhor, na igreja de Laodiceia. Ele é enviado aqui para trabalhar nesta mesma igreja. Ele tem também uma responsabilidade de trabalhar com esta igreja. Então percebam, meus queridos irmãos, que esta igreja, ela recebeu pessoas extremamente habilidosas
com o mesmo perfil de Paulo. 30 anos ou 35 anos depois, assim como a igreja de Éfeso, esta igreja de Laodiceia, ela tem um declínio espiritual. Ela se corrompe na metade do caminho, ao ponto de não ter nada de bom. Jesus não tem nada de bom para falar desta igreja. São 7 igrejas. Há 2 igrejas numa situação ruim, mas essa igreja de Laodiceia, Jesus não tinha nada de bom para falar dela. Vocês querem ver? Versículo 14: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és o quê? O desgraçado. O que mais? Miserável, E pobre, e cego, e nu. Como é que pode uma pessoa, uma igreja, depois de ter alcançado o status que essa igreja alcançou, receber cartas de Paulo? A primeira carta que ele recebe, ela recebe, e depois uma segunda carta, que é a carta de Colossos, que era para ir para Laodiceia. Logo nós temos quantas? 2. E por último, ela está recebendo uma carta de quem? Do próprio Senhor Jesus. É Jesus que diz que é para mandar essa carta para a igreja de Laodiceia. Portanto, recebe 3 cartas, 2 cartas paulinas e uma carta do próprio Senhor Jesus. Uma igreja amada, abençoada, uma igreja com nível espiritual elevado, mas que agora caiu numa verdadeira decadência. Está em decadência. Se nós não vigiarmos, nós corremos o risco de você estar num nível espiritual muito alto e daqui a pouco aquele fogo se apagar. Mas o fogo não se apagará. O fogo não pode se apagar. E aqui está essa igreja. Não era fria nem quente. Achava que era rica, mas era pobre. Achava que via, mas era cega. Era miserável, era desgraçada e andava nua porque achava que tinha roupa, achava que estava com tudo, mas ela não estava com nada. Assim muitos de nós poderemos estar vivendo nesta situação, enganando-nos a nós mesmos, enganando aos outros. Mas aquele que tem os olhos como chama de fogo conhece o teu interior. Aquele que conhece todas as coisas sabe da sua situação. Como é que você está vivendo? Quem realmente é você? Você acha que você é, mas você não é. Mas Ele está te dando um conselho nesta noite. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que use os teus olhos com colírio para que vejas. E olha só, apesar desta igreja ter todos esses problemas, ela era alvo do amor de Jesus. A pior igreja do Apocalipse. Jesus não tinha nada de bom para falar desta igreja. Nada de bom, não tinha um elogio para esta igreja. Mas o que me chama a atenção está no versículo 19. Olha o que está escrito. Vamos ler? Está aqui na tela? 1, 2, 3. Apesar das tuas falhas, apesar dos teus achismos, apesar das tuas fraquezas, apesar dos teus pecados, apesar de você achar que é, mas você não é, apesar de achar que é rico, mas é pobre, apesar de achar que vê, mas é cego, Ele diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ele não deixou de te amar apesar de tudo. Ele não deixou de te amar, Ele continua te amando.
Estava tudo bem, mas ficou tudo mal. E tudo mal como? Era uma igreja morna. Era uma igreja miserável, pobre, cega, nua, desgraçada. Achava que era rica, mas era miserável. Havia colocado Jesus para o lado de fora. Olha o ponto que essa igreja chegou. Ela era miserável, cega, pobre e nua. Mas o pior de tudo não é ser miserável, pobre, cego e nu. É pegar Jesus e colocar para lá de fora. E por que ela colocou Jesus do lado de fora? Está no versículo número 20, por favor, que é o texto da reflexão de hoje, o objeto da nossa reflexão. O que está escrito juntos? Há muitas maneiras de colocarmos o Senhor do lado de fora, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Não pode haver dois tronos no nosso coração, ou o trono é do Senhor Jesus ou não. Quando um homem valente bem armado guarda a sua casa, diz Lucas 11, 21 e 22, em segurança estão todos os seus bens, mas vindo o mais valente do que ele, e o domina. E o que é que ele faz? E reparte os seus despojos. Quem é o homem valente dessa parábola? O diabo. Ele é o homem valente, que pegou a nossa casa, que é a nossa vida, e nós vivemos no reino das trevas, dominado pelo pecado, pelo vício, pela pornografia, por toda sorte de pecado. Jesus estava do lado de fora, mas eis que chegou o mais valente, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O nome dele é Jesus. Ele chegou, entrou na nossa casa, dominou o valente, botou ele para fora. Agora o trono é dele, o reino é dele, a casa é dele, o efeito é dele. É ele que habita, é ele que domina. Aleluia! A casa é só dele. A casa é dele. Como diz aquele louvor, essa casa é tua. Amém, queridos? É com vocês, cantores. A casa é dele. Você pertence a ele. Aleluia! Você foi salvo por ele. Há um trono dele. Mas você botou ele para fora. E ele diz: eu estou à porta e bato, eu quero entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, olha, é livre-arbítrio. Isso aqui é o golpe dos calvinistas, né? É se ouvir a voz, é se abrir a porta. Eu estou batendo, eu não estou invadindo. Ele não vai invadir, é você que tem que abrir. Quem quer abrir a porta aqui nesta noite? Abra a porta. Eis que estou à porta, ele está anunciando, eu estou chegando.
Ele quer entrar. Ele quer entrar. Diga, essa casa é tua. A casa é tua. A casa é tua. A casa é tua. A casa é tua. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Mas peraí, segura aí, não acabou não. Entrar na tua casa para você, o quê? Para acabar com você? Não. Ele está morrendo de amor por você. Ele está morrendo de amor por você, adolescente. Por você, jovem. Por você, irmão. Por você, igreja. Entrarei em sua casa e farei o que com ele? E com ele cearei. E ele comigo. Ele conosco e nós com ele. Você com Jesus e Jesus com você. É festa, é ceia, é banquete. A ceia está preparada para receber a igreja. Ele está batendo a porta. Ele quer entrar na sua casa. Só que ainda tem versículo 21, uma promessa. Só um momentinho, segura. Tem uma promessa para você. Eu costumo dizer o seguinte: eu, por ocasião do arrebatamento, vou para o céu e me assentar no trono de Jesus. Ele está querendo assentar no seu trono, que é a sua casa. Mas você vai se assentar no trono de Jesus. Eu vou, não sei vocês. E quem não acreditar, leia lá no 21. 1, 2, 3. E quer entrar para cear. Ele quer entrar para te dar a ceia. Era a igreja de que Jesus não tinha nada para dizer, mas era alvo do amor de Jesus. Era uma igreja cheia de problemas, morta, cega, pobre, miserável, nu, acabada, arrasada. Mas é a igreja que recebeu a maior promessa: ao que vencer aqui na Odisseia vai sentar comigo. Nem Filadélfia recebeu essa promessa. Nem Éfeso, nem Esmirna, nem Tiatira, nenhuma. A única. Só que essa promessa é extensiva a nós, porque Apocalipse não foi escrito só para aquela época. Tudo que foi escrito é para o nosso ensino. Que foi escrito é para você que abrir a porta, ele vai entrar, vai cear, vai te levar, e você estará sentado com ele no trono. Gente, para mim esse aqui é o máximo. Ao que vencer. Ao que vencer. Até lá a gente tem muita guerra, muita luta. Primeira coisa, abre a porta. Pode entrar dentro rapidinho. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Que se assente comigo no meu? Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu? Aqui já é um golpe nos unicistas, que ele diz que Jesus e o Pai são a mesma pessoa, só que aqui está mostrando que tem dois tronos: tem o trono do Pai e o trono. Então o filho não é o Pai e o Pai não é o filho, são duas pessoas distintas. Eita maravilha! Eita, quanto pode adorar o Senhor? Quem está com essa esperança? Quem quer abrir a porta, ele quer entrar. Ele te ama, ele quer ceia, ele quer festa. Tem lugar no trono para você. Não me pediram, mas eu já quero fazer um convite. Vocês que porventura, se alguém convidou alguém que está distanciado do Senhor, você que não tem essa certeza e quer receber a Cristo como Senhor e Salvador, Ele diz para você: eu sou a porta.
Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Eu vou cear com você, você vai cear comigo, você vai sentar no meu trono. Onde está a primeira pessoa que quer voltar para Jesus receber a Cristo, que veio aqui, que porventura ainda não tem esse compromisso com Deus? Tem alguém? Ou todos aqui já servem a Deus? Todos servem a Deus? Então que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Opa, meus queridos irmãos, eu trouxe aqui algumas literaturas, e aqueles irmãos que porventura quiserem, hoje o kit não está completo, mas temos aqui uma boa literatura. Ó. Com quem se casou Caim? Onde está Jesus dos Anticristo, que adquire a carta de Paulo, que a mulher de Jó se prega amaldiçoou Deus e morre, abençoou Deus e morre, que é o batismo do Espírito Santo no fogo, a evidência do batismo do Espírito Santo. Gente, aqui tem 59 temas. Gente, sabe que foi sua filha? Quem foi Maria Madalena? De onde veio Deus? Quem criou o mal? 75 temas em quase 400 páginas. Esse aqui sobre escatologia, 496 páginas. E esse dicionário de palavras, expressões, interpretação é curiosidades bíblicas. Só esse aqui, sem desconto, é 360. Hoje você vai levar ele, mais este de 190, mais este de 95, mais este de 95, mais este de 30. Tudo por 360 reais. Tudo por 360. Ah, mas eu não posso comprar tudo. Eu vou fazer picadinho. O dicionário eu vou deixar com 50% de desconto. De 360 por 180. É que só tem 3, né? Só 3. O de escatologia, 100 reais. E qualquer um desses dois aqui grandes, 60 cada um. E esse último aqui, 20. Vai ficar mais barato se você comprar tudo. Porque, ó, 180. Com 100, 280. Com mais 120, eu dou 400. Com mais 20, 420. Se paga comprar tudo, é 360. E você pode ainda pagar no Pix. Aí eu vou dizer que o bom de Santiago, eu abençoe pagar no Pix. Eu trouxe para aqui, tá? Deus abençoe. Amém! Glória! Amigos, abençoados que nos ajudam, que Deus abençoe e recompense cada um, amém? Nos sobre todo mundo, e essa oportunidade na de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe o pastor Elias, ele é escritor, eu esqueci de citar na apresentação aqui. Tem bons livros aí, outra vez alguns irmãos adquiriram os livros. Você que não adquiriu os livros dele, pode adquirir, que é pessoa que tem conhecimento, tem graça. Gostaria de ter ouvido um tempo maior, né? Também a sua filha, que outra vez que ela teve aqui, falou que ela era cantora e a gente esqueceu desse detalhe, poderia ter incluído ela na programação. Deus abençoe, Abigail, Deus abençoe com Elias, Deus abençoe a liderança, Adriano, Edilene, Jardim Abraço. São os irmãos que compõem, se esforçam para dar uma boa cooperação. Aliás, de algum irmão de irmão, nacional de Arcalice, eu achei que dava para ter uma cooperação melhor. Achei que dava, eu esperava uma cooperação melhor. Então, os irmãos vão ensaiar amanhã, vai cantar no Jardim Abraço. Então, nós
passar perto de onde eu moro, um pouquinho mais para frente. E os irmãos vão dar essa coração. Não sei ainda se eu gostará. Eu gostaria de estar. Eu conheci o Acácio quando eu era subcongregação, um salãozinho de quadro que foi construído a igreja. Participei ali, trabalhei muito ali naquela igreja também, de Jardim Acácio, quando eu era sub do Jardim Civil. Olhos. Há mais alguém aniversariando? O seu nome não apareceu aqui na lista, além da irmã Lene? Lena? Não? Só a irmã? E ela sabe? Quer vir aqui mais? Vamos orar aqui. Então, Deus abençoe a todos. Pastor Gilson, vem aqui orar para encerrar. Deus abençoe a sua vida. Todos os irmãos, que Pai do Senhor. Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, queremos, ó Pai, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai Santo, de amor e de toda bondade, continua abençoando, Senhor, esta obra, abençoando o pastor João Dantas, a sua esposa, a liderança dos adolescentes, Mariana, também a sua família e a todos que fazem parte desta obra. Pai, continua abençoando os pastores da congregação, Senhor, e a todo o reino da tua casa. Ó Deus, guarda o nosso caminho, nos protege, nos anima. Ó Deus, guia o nosso espaço, leva-nos em paz para as nossas casas. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a igreja hoje, para todos e a todos. Amém?